Oi, meu nome é Laura Oi, meu nome é Rodrigo. e hoje começa nosso 8º episódio, Hipocrisias da Masculinidade. E lembrando que agora a gente tem apoio da Sintropia. A Sintropia é uma plataforma digital de apoio a nós, psicólogos. Eles nos ajudam ali na organização do dia a dia na clínica e quem quiser experimentar pode utilizar o nosso desconto, a nossa hipocrisia. Queremos dar muitas boas-vindas, né, a Laura e a Isa, que são, né, colegas e amigas aí de longa data. Nos conhecemos há muito tempo. E antes de começar o episódio, antes de apresentar as meninas, a nossa primeira hipocrisia é: não tem nenhum homem hétero aqui nessa mesa hoje, e aí vocês têm que descobrir quem não é o homem tudo aqui, né. Então, gurias, muito obrigado por estarem aqui hoje conosco, né. As gurias são psicólogas clínicas, a Isa, né, trabalha com, terapias cognitivo-comportamentais, TFC, né, e é mestre em psicologia clínica. A Laura também é mestre em psicologia clínica, trabalha com terapia focada terapia do esquema. Errei, desculpa, né, mergulhei com a Isa. E, enfim, muito obrigado por estarem aqui hoje mais uma vez. A gente que agradece. Ai, muito obrigada, a gente tá feliz e ansiosa, muito ansiosa. Sim, a gente tá dando as mãozinhas aqui por baixo pra poder se ajudar nesse momento. Importante, medicação é legal nesses momentos, né. Exatamente. Sim, nada como ser psicóloga e ser ansiosa, não é mesmo? Exatamente, a nossa segunda hipocrisia. Eu acho que é importante também dizer por que a gente escolheu as meninas, né? As meninas têm uma conta, né, no Instagram também, que é Lugar de Mulher, e elas falam sobre, né, masculinidade, sobre também essas construções de gênero, né? Sim. Então, é que surgiu esse projeto, eu fiquei bem curioso, assim, na verdade. Eu acho que a Isa tem mais espaço pra falar, porque foi uma ideia dela e a gente foi só construindo juntas, mas acho que tu pode contar como é que foi. Eu ia falar que dessa mente ansiosa não sai só paranoias, saem muitas ideias também. Então, eu sempre fui muito engajada com a causa feminista, assim, sempre foi muito questionadora. E aí o Lugar de Mulher surge muito desse lugar, assim, um lugar pra gente poder falar para as mulheres, um lugar pra gente poder, de alguma forma, transpor os muros da clínica, assim, pra levar isso pra outros lugares, especialmente porque a gente fala muito, assim, do autoconhecimento, que ele não pode ser só individual, o autoconhecimento ele tem que ser coletivo, e quando a gente fala de mulheres, ele precisa ser um autoconhecimento que repensa as estruturas também. Então acho que vem muito desse lugar de querer fortalecer as mulheres, de querer estar lá por mulheres também, a gente fala que a gente é muito pró-mulheres. Então, o Lugar de Mulher sai de uma vontade, sai de um lugar que acho que quem é mulher já viveu isso, de precisar de ajuda e de ter outra mulher ali por perto. Então, claro que eventualmente, muitas vezes, na verdade, a gente acaba falando sobre homens, sobre relacionamentos heterossexuais, mas o Lugar de Mulher é especialmente um lugar para mulheres, para repensar relações, para repensar autoconhecimento, para repensar estruturas. Isso. E eu acho que isso conversa bastante com o podcast hoje, na verdade, né? Porque quando a gente fala de autoconhecimento feminino, a gente fala muito dessas estruturas, né? De onde vem o ser mulher. E majoritariamente essas estruturas são patriarcais, né? Muito masculinas. Então eu acho que aqui a gente já começa a dar um bom start para o nosso papo, né? O quanto a construção da mulher, na verdade, é pautada em ideias masculinas, que é muito o que a gente fala também na nossa página. E não tinha como ser diferente pra dar o start à nossa discussão, que hoje é só um trecho, né, a nossa discussão ela vai estar limitada pela primeira hipocrisia que a gente já tá falando aqui, né, mas isso é muito legal, gurias, assim, né, poder ver vocês fazendo outras, né, porque eu acho que o projeto é a cara de vocês, que eu conheço vocês desde a graduação, né, nós nos conhecemos desde a graduação. A Isa não era nossa colega, porém, né, a Isa sempre esteve presente. Era como se fosse. Era como se fosse, né, como falam: "Ah, a Isa era da nossa faculdade, né, sempre foi". Isso que às vezes dá até a sensação que ela se formou com a gente, porque ela se formou um dia antes e a gente um dia depois. Exatamente, eu lembro de estar na formatura da Isa um dia antes, depois da nossa formatura, né. Exato, isso Sur aí, sim. Mas enfim, né, pessoal, acho que, antes da gente começar, uma coisa que é legal e que a gente faz bastante, né, no ensino superior, é a gente poder pensar que, tá, hipocrisias da masculinidade. O que que hoje a gente compreende enquanto masculinidade? O que que vocês vêm lendo sobre essa temática, assim, né? Eu acho que, isso até é uma coisa que aparece bastante nos nossos posts ali no Instagram, que muitas pessoas vêm falando sobre o quanto, o ser masculino é puramente biológico, assim como o ser Sim. feminino, né. E a gente tem batido muito na tecla, na nossa página para fazer tanto mulheres quanto homens entenderem que a construção que a gente tem de gênero, ela é muito social.
Então toda a ideia que a gente tem sobre o que é ser mulher hoje, ela é muito pautada em questões culturais, em questões sociais, né, e a mesma coisa acontece com o ser homem. Então existe um conjunto de ideias, do que é ser um homem na sociedade hoje, né, então a ideia de ser forte, a ideia de ser provedor, a ideia de ser um homem dominante, e isso não é um aspecto biológico, né, isso é um aspecto que foi sendo fortalecido socialmente ao longo dos anos, assim. Então, até uma analogia que eu gosto de pensar e de trazer, assim, né, quando a gente pensa até pra gente entender mais essa questão do quanto o ser homem envolve uma construção social, assim, porque se a gente pensa num bebê, quando um bebê tá pra nascer, assim, né, dificilmente as pessoas enxergam ele só como um bebê, especialmente hoje com chá revelação, com coisas nesse sentido, assim, já começa toda aquela idealização, assim: "Ai, será que é menino? Será que é menina?". E com isso, mesmo que de forma inconsciente, a gente começa a traçar um imaginário do que vai ser esse menino, do que vai ser essa menina. Então eu gosto de pensar, assim, quando um bebê nasce, é quase como se ele recebesse uma caixinha, né, então se ele é menino, ele recebe a caixinha do menino. E aí nessa caixinha vão ter coisas como ele precisa ser forte, ele precisa ser corajoso, ele precisa ser autônomo, ele precisa ser racional, mas ele não pode, não é só o que pode nessa caixinha, né, ele não pode ser vulnerável, ele não pode demonstrar emoções, ele não pode ser fraco, e acontece a mesma coisa com a menina, né, então a menina recebe uma caixinha em que ela tem que ser delicada, que ela tem que agradar os outros, que ela tem que ser doce, e também ela não pode ser muito expansiva, ela não pode contrariar muito, então ela tem que ser bem comportadinha. Então eu gosto de pensar nessa analogia das caixinhas para que a gente possa ver, assim, que dificilmente a gente enxerga aquele bebê como a pessoa que ele é, mas com as expectativas que a nossa sociedade já tem sobre ele ali. Então esses são os famosos estereótipos de gênero, né, que nada mais é do que quando a gente nasce, a gente recebe uma caixinha que infelizmente a gente não escolhe e que a gente é forçada a performar isso de alguma forma. Performar. E eu fiquei pensando também nisso que vocês trouxeram em relação às emoções, do quanto é também esperado que os homens, esperado e aceito e reforçado que eles sintam certas emoções e não sintam outras, né, como por exemplo, os meninos serem mais agressivos, utilizarem mais do corpo, seria tudo bem, digamos assim, Ser mais né. externalizante, né. Ser mais externalizante. Ao mesmo tempo, um menino que se mostra vulnerável é um problema, assim, né, então, eu acho que também tem isso, assim, do que das emoções algumas serem mais aceitas, né, para as mulheres e outras Uhum. mais aceitas também para os homens. E acho que uma grande hipocrisia, na verdade, é o fato desse sintoma externalizante dos meninos não ser visto como um descontrole, como é nas meninas, assim. Então, se as meninas expressam demais, isso é feio, ela tá sendo desobediente, né, ela não tá cumprindo com as regras que esperam dela de ser uma menina boazinha, calma, tranquila. Mas se o menino expressa raiva, se o menino grita, se ele é até talvez às vezes mal educado, né, fala alguma coisa mais rude, ele tá só sendo um menino. Até tem um vídeo que a gente postou, que acho que esse foi o vídeo que de longe gerou mais comentários polêmicos lá na nossa página. Que é de muito polêmicos, em que as pessoas, ficaram dizendo que não tinha nada a ver com estruturas de gênero, assim, era um vídeo de crianças provando uma limonada que tinha sal, Eu vi. em vez de açúcar, e os meninos na hora que provaram a limonada começaram a falar mal, assim: "Ah, isso aqui tá ruim, isso aqui tá horrível, não vou tomar mais isso". E aí corta para as meninas dizendo assim: "Não, tá bom, mas, eu acho que eu colocaria um pouquinho mais de limão, eu acho que eu faria isso", super delicadas para não magoar a mulher que tinha feito a limonada, assim, né. E aí as pessoas nos comentários dizendo: "Ai, mas isso é biológico, as meninas são treinadas para mentir, O cérebro é o diferente. cérebro é diferente", e a gente sabe que não é assim, né, que os Uhum. meninos são muito mais incentivados a serem verdadeiros, porque isso prova a masculinidade deles, e as meninas são muito mais treinadas para aceitar as coisas, porque isso é ser uma boa menina. Isso ganha aceitação, assim. E às vezes até numa questão de uma falha empática, assim, né, então porque os homens também são mais ensinados a se colocarem em primeiro lugar, então não ter aquele olhar para o outro que as mulheres são tão reforçadas no cuidado, assim, né. Então, tem até sei lá se é um ditado, uma frase, alguma coisa, que as mulheres é primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, quarto o outro, quinto eu. E o homem é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto o outro.
Então, tem também essa questão da falha empática, muitas vezes, justamente por a empatia não ser muito estimulada nos homens, diferente do que acontece com as mulheres, assim. Uhum. Até eu consigo observar em relação a em conversas com amigas também sobre isso, do quanto os homens são incentivados a terem também hobbies, assim, né, e coisas que são deles, seja, enfim, qualquer questão ali, né, que seja do interesse pessoal deles, e nós mulheres não, né. Então e também esse dado que a gente observa e a gente observou na nossa própria graduação, a pouca, né, quantidade de homens que tinham também nessas profissões de cuidado, assim, né, que tá crescendo, a gente consegue ver uma crescente, né. Mas ao mesmo tempo, ainda majoritariamente mulheres nesse papel de cuidado, né. Sim. Na nossa turma, eu lembro, né, nossa turma eu coloco a Isa também junto nisso, né, na nossa turma tinha 6 homens dentro da psicologia, né, e era uma turma com muitos homens dentro da psicologia. Eu acho que foi uma das turmas que mais teve homem, assim, comparativamente, né, quando Eu a imagino que gente sim, na nossa época olha, ali da nossa época eu imagino que sim, não sei como é hoje, sim. né, mas, era o que mais tinha homens, assim, que eu lembro que os professores entravam, nossa, quantos homens dentro da sala, né, de se assustar ali com isso, assim, né. E eu até vou problematizar um pouquinho, porque tu falou assim, né, Lau, de tá crescendo agora o número de homens, assim. Mas eu acho que a psicologia tá saindo também um pouco do lugar de cuidado que sempre teve e entrando mais num lugar de mercado, assim, de oportunidade, de, enfim, né, uma forma de ganhar dinheiro. E eu acho que isso também atrai o olhar masculino por conta dessa questão, assim, mais competitivo, mais mercadológica, né? Então, acho que isso também favorece a entrada dos homens na profissão, assim. E só voltando um ponto que tu falou, assim, né, Lau, da raiva, eu acho que uma coisa que a gente observa na clínica, assim, muitas vezes, por conta dessa baixa educação emocional masculina, assim, o quanto que parece que toda emoção fica cristalizada na raiva. Uhum. Então a tristeza vira raiva, a frustração vira raiva, os ciúmes vira raiva, né, então muitas vezes de uma forma muito descontrolada, mas essa falta de repertório dos homens, assim, o quanto isso é prejudicial pra eles também, obviamente, né, porque não gera só talvez uma violência contra o outro ou contra a outra, mas muitas vezes gera uma violência interna. Até depois a gente fala de alguns dados, mas eu acho que isso é bem importante também. Sim, sim. Acho que a raiva acaba mascarando toda a vulnerabilidade, assim, masculina, né. Então, É o sentimento permitido, é o que eu posso expressar, fora, né, fora isso qualquer outra coisa vai me fazer ser visto como frágil, como menos homem. Acho que também tem a questão de que, outras emoções são muito associadas ao fato de tu ser homossexual, né, então se tu tá sentindo, tu é viadinho, tu é michinha, né, então acho que tem muito essa estigmatização, assim, em cima, né, das emoções nos homens. E que mais uma vez, né, nós somos seres sociais, o que nós buscamos é pertencimento, né, enquanto seres humanos, assim, né, então como sobreviver, né, num ambiente que, né, num contexto em que tem, crenças aí, né, talvez um pouco distorcidas, e aí a gente tá aqui questionando e pensando, né, como sobreviver, então essa é a forma que nós temos ainda hoje, né, então isso também gera sofrimento, né, e é isso que a gente tá tentando debater aqui hoje, que vocês estão trazendo, assim, né, como é que a gente vai dizer que como o homem tá expressando, né, a emoção é biológico, se é do contexto, socio-histórico que ele tá vivendo. Né, assim, que o comportamento que é selecionado para esse momento, né, assim, nem sempre foi assim, né, imagina, vamos pensar aqui, vamos pensar na Grécia, olha que eu dando uma de culto, né, pessoal. Vamos pensar nesse Shakespeare. Então, pessoal, deixa eu botar meu óculos aqui, né. Mas, pensando aqui, né, na Grécia, né, em que, por exemplo, né, se tinha uma liberdade sexual maior que hoje. Provavelmente os comportamentos, eu não sei, né, enfim, mas provavelmente os comportamentos eram muito diferentes de expressão, né. Sim, totalmente. E viajei aqui, né, gente. Não, mas é real, tem filmes até retratando isso, assim, né, de como eram as relações, sexuais mesmo entre as pessoas, né, naquele período, assim. E aí vem, às vezes, muito o discurso das pessoas dizendo assim: "Ai, agora tá mais presente, tá mais liberal, tem mais gay, tem mais lésbica, tem mais trans". Mas isso sempre foi uma coi viva as gays. Que bom que tem mais gays.
Exato, que bom que as pessoas não conseguindo, né, se expressar, se sentindo autorizadas a serem livres, assim, enfim. Isso, e digo, mas até mesmo de comportamento, né, de como a gente expressa emoções. Provavelmente deveria ter um outro código social de como fazer isso, né? Claro, com certeza, exatamente. Até porque se a gente pensa, a gente vai bem lá pra trás, a gente nem falava, né, então com certeza tinham outros códigos, assim, né, que a gente vai podendo. Fiquei pensando também de afetividade, assim, né, justamente porque tu falou da Grécia, né, daqui a pouco também eu tô viajando aqui, tá, mas do quanto é autorizado ou não que os homens expressem afeto por outros homens também, assim, né, sem ser, o bichinha, o Sem ser com essa conotação sexual, assim, né. exato. Isso. De eu olhar para o meu amigo e poder dizer, sei lá: "Eu te amo", né, assim como a gente faz. E eu acho que isso é uma diferença muito grande entre homens e mulheres e é uma construção social, que é a rede de apoio, né. Os homens, em geral, são muito mais solitários do que as mulheres. Porque essas trocas que existem dentro dos grupos femininos, assim, de eu poder chegar, por exemplo, pra Isa e dizer: "Amiga, não tô legal, eu preciso de ti", isso não existe, né. Então, até quando a Isa estava falando ali da clínica, vou puxar um pouquinho, os homens chegam muito sozinhos na clínica, né, eles não nunca tinham falado aquilo pra ninguém, né, e aí às vezes o terapeuta é a primeira pessoa que vai estar ouvindo aquilo, sobre ele, assim, então eu fico pensando que realmente é uma solidão muito É muito forte. muito grande, né. É por isso que eu acho que o que a gente traz é o questionamento, e a reflexão do quanto isso também prejudica os próprios homens, assim, né, todas essas Claro. pressões, assim, em relação à saúde mental deles eh, e eu acho muito bom, né, ter amigas pra contar, Com e as minhas amigas sabem absolutamente tudo, tudo é muita coisa, né, mas assim, elas sabem basicamente o que tá acontecendo na minha vida em tempo real, assim, né. E Sim, tu faz live, né? e eles acabarem não assim, justamente performando com os próprios amigos muitas vezes, né, ou até contando, mas não aprofundando, né, porque eu acho que existe uma diferença entre contar: "Ah, aconteceu tal coisa", por exemplo, terminei o relacionamento ou faleceu alguém, e agora aprofundar: "Como tu tá te sentindo?", né, assim, "Tô aqui contigo", ter realmente esse vínculo eu vejo que é essa sensação de solidão, né, porque tu até conta, mas tu não aprofunda, então fica ali parece um vazio, assim, né. é meio superficial, assim, né. E eles estão transformando esse vazio no quê, né, em daqui a pouco agressividade, enfim, Claro. né, por não estar acessando essa vulnerabilidade também. Inclusive eu acho que esse é o grande combustível do movimento Red Pill, né. A solidão masculina, assim, hoje em que os homens se sentindo sozinhos, desamparados, vão buscar em outros homens, né, um recurso para se sentir mais pertencente, para se sentir mais ouvido, e aí eles encontram esses fóruns, onde teoricamente existem homens que escutam, que amparam eles, mas é um discurso pautado nessa masculinidade agressiva, né, nesses homens internalizantes, nessa misoginia. Então, acho que a solidão, né, essa falta de uma rede de apoio saudável entre os homens é com certeza o maior combustível para o movimento que a gente vê hoje crescendo. Não, é que não é um amparo, né, por mais que seja amparo, não é, porque até vocês estavam falando ali da fala, né, do: "Ai, como é que tu tá?", não sei o quê, e eu fiquei pensando até em relação ao próprio toque físico, assim, o homem não tem toque físico, a não ser com uma parceria romântica, assim, né. E às vezes é só no sexo também, assim, mas o toque físico pra gente que é mamífero é tão importante. E aí é tipo assim: "Ô meu", né. Tipo, esse é o máximo, né, em que eles conseguem se tocar, assim. E eu tenho dado muito exemplo para os meus pacientes até do macaquinho punch, né, que eu chorei como ele estava lá no negócio aí eu fiquei muito chorando, muito emotiva, assim, porque eu acho que ele representa muito a gente, assim, o nosso desamparo. E o quanto que ele encontrou naquela pelúcia um carinho, um conforto pra ele viver as adversidades ali que ele estava enfrentando, assim. E pra gente, que nós somos seres humanos, não dá pra esquecer que a gente também é animal, a gente precisa muito do toque físico, assim, então isso faz muita diferença. Então, para além da palavra, assim, homem não tem essa troca que a gente tem, que daqui a pouco, ai, deita no ombro da amiga, abraça, dá um cheirinho, qualquer coisa assim. O homem acaba sendo muito mais limitado em termos de recurso de regulação emocional.
E isso prejudica muito eles. E final do dia, né? Obviamente que respinga nas mulheres e em outras minorias, mas eles também ficam muito prejudicados por conta disso. E aqui de longe, né, gente, ninguém tá tentando pregar sermão de cueca, tá? Porque cada um, né, cada um sabe das suas dificuldades. Eu fico pensando muito no meu noivo, assim, que é super amigo do namorado da Isa, né? E eles já são homens que a gente considera mais, assim, afetivos, mais sensíveis. E a gente percebe que ainda assim, entre eles, é difícil de trocar esse tipo de coisa. Eles chegam batendo nas costas, e aí, e a primeira coisa, que muitas vezes é o Ramon que pergunta, né? E aí, como é que tá o trabalho? Né? E eles conversam muito tempo sobre isso, assim, mas eu nunca vi eles trocando sobre qualquer outra coisa. Ah, como é que tu tá agora pro casamento? Tu tá nervoso? Tu tá tenso? Não, tá aí, como é que tá o trabalho? Vamos fazer dinheiro, vamos viajar. Então ainda fica num aspecto mais superficial, mesmo que a gente considere que eles sejam homens mais sensíveis, assim, eles com certeza são mais afetivos. Então acho que é muito difícil, é um movimento muito difícil de quebrar. Uhum. Sim. E eu fico pensando também, né, o quanto que também, nós enquanto sociedade estamos preparados para também receber deles isso, sabe? Certeza. Porque eu tô aqui pensando, assim, né, eu tô pensando em pessoas que eu atendo, enfim, homens que eu atendo, e é interessante que o número de homens tem, né, aumentado muito pra psicoterapia. Mas, assim, devido a essa solidão, enfim, né, e como, eu percebo, assim, que é quase, vamos pegar a analogia do bebê, assim, eles estão engatinhando pra aprender a fazer isso, né, pra começar a andar e poder ter essa conversa, assim, mas tem uma pergunta que é essa, né, o quanto que o mundo vai aguentar se eu começar a fazer isso? Porque eu já ouvi de amigas, né, próximas, assim: "Ah, tá, mas isso é coisa de frouxo". É, isso é coisa de frouxo também, né, pelo amor de Deus, ele não consegue, né, bancar isso. Já. E isso é legal, assim, a gente poder fazer esse raciocínio, assim, eu fiquei aqui pensando. Sim, sim. E o quanto a gente, muitas vezes, deseja isso e tá aqui refletindo sobre isso, mas ao mesmo tempo quando isso aparece pra gente, como é difícil também a gente acolher ou eventualmente ver, porque tem essas construções dentro da gente também. Com certeza, a gente viveu no mesmo mundo que eles, né, com expectativas diferentes, mas no mesmo mundo. Então, eu acho que a gente às vezes também espera de um homem uma postura mais máscula e dominante, né. E protetora. Exato. Sim, sim. E isso é bem interessante, assim, né? Porque agora eu perdi minha linha do raciocínio. Mas lembrei. Mas que tu estava falando, assim, né, Lau e Rodri, né, dessa coisa do o quanto a gente tá preparado pra receber os homens mais sensíveis, assim. E é isso que a Lau falou, assim, a outra Lau, né, porque a gente tende a rejeitar aquilo que não é familiar, então um homem sensível acaba sendo um homem diferente, querendo ou não. Então é uma desconstrução nossa também, até pra gente poder tolerar as contradições, né, porque, digamos assim, ele pode ser um homem viril, ai, eu odeio essa palavra, mas ele me lembra, tipo, YMCA. Tipo assim, Maravilhoso. ele pode ser um homem viril e um homem sensível, ele pode ser um homem protetor e um homem carinhoso, né, então, assim, uma coisa não exclui a outra. E eu acho que uma das coisas que a gente, enquanto mulher, também precisa rever é o que que é um homem protetor. Uhum. Uhum. Porque, dando o meu exemplo de casa, assim, né, por exemplo, assim, o Ramon, eu brinco, né, se a gente passar por um assalto, periga eu dar um soco no assaltante e e o Ramon, eu exagero muito isso, quando você vai, ele não sairia correndo, mas ele ficaria assim: "Meu bem", né, tipo, ele ficaria do meu lado: "Volta aqui". Mas, quando eu passei por uma situação super difícil, que foi o adoecimento da minha cadelinha, ele foi uma super proteção pra mim emocional, né, então ele estava ali dando suporte, ele estava ali me amparando, e assim, outras proteções eu consigo me dar, né, então eu consigo daqui a pouco, sei lá, hoje em dia, que bom, né, a gente não sai na rua e não encontra um leão, graças a Deus, a gente não precisa de alguém caçando por nós com uma lança, com uma flecha. Então, assim, eu consigo sair na rua com um pouco mais de segurança, obviamente não toda que eu gostaria, mas tem coisas que eu consigo me proteger e outras que são proteção também, como carinho, como cuidado, como segurança emocional, que na verdade muitas vezes é mais necessário do que a proteção que eu já consigo me dar, né. Então acho que a gente poder rever também o que que é proteção, sabe. Será que tem uma amiga nossa que brincou um dia numa discussão, assim, que
enfim, uma pessoa falou: "Ai, se eu vivesse um assalto, eu queria que meu noivo, meu marido, sei lá, se atravessasse e tomasse a bala por mim". E aí a Tem nossa essa fantasia, né, de outras pessoas, A fantasia do homem que pula na frente pra te salvar, E vamos lembrar, né, que o e a gente instinto super salva, né. que o instinto humano é, na verdade, cada um salva o seu, né, então assim, esse é o instinto mais primitivo que a gente tem, né, que é a autopreservação, então, mas aí a nossa amiga falou assim: "Tá, então tu quer um guarda-costas, tu não quer um marido". E eu acho que é um pouco disso, Olha assim, né, hoje, Jade. Então, assim, eu acho que a gente poder pensar o que que de fato é uma proteção e o que que nos protege. No meu caso, ter uma proteção, uma segurança emocional me protege muito, né, então É ter esse colo, assim, também, né, quando tu sim, precisa, tá passando por um momento difícil, não necessariamente porque tu é autônoma, tu faz as tuas coisas, né, sim, vive a tua vida, mas ter as tuas necessidades emocionais atendidas por ele, né, quando sim. precisa. E aí eu acho que aqui a gente tá falando de um homem que pode vir a ser autossuficiente nisso, né, em gerir as próprias emoções e também ajudar a parceira, a família a gerir emocionalmente a família como um todo, né, que é uma coisa que a gente não vê. Os homens, eles se dizem muito como autossuficientes, mas quando se trata dessa gestão mais, hã, profunda, né, de, sei lá, coisas da casa, de ajudar com as demandas dos filhos, de ajudar a parceira com uma demanda emocional, eles praticamente ficam nulos, assim. Uhum. É que a autossuficiência nem existe, né? Exato. Ninguém é autossuficiente, né? E assim, é o quanto que nós conseguimos depender de forma saudável um do outro, né? E no final das contas poder se ajudar, poder se regular dentro do que a gente consegue cada um, né? Com certeza. E eu acho que esse é o tiro no pé, né, dessa crença, assim, né? Acreditar que existe uma autossuficiência, porque se eu tenho que ser autossuficiente, a Isa também tem que ser. Então, assim, como assim a Isa tá precisando de mim aqui agora, né? A gente não vive numa ilha. Exato. Ou seja, ofereço tudo, o que mais tu quer de mim, né. Eu lembro de uma vez, ter atendido, assim, um paciente que ele veio muito em função do pedido da esposa, né, e tal, e ele falou assim: "Ah, mas eu não sei o que mais ela quer de mim, porque eu já dou, né, o dinheiro, já dou a comida, levo nossa filha na escola, pago a escola, o que mais ela quer, né?" E eu falei: "Talvez ela queira a tua presença em casa, talvez ela queira o teu carinho, o teu cuidado", né, e aí se abriu um portal, né, um mundo novo, assim, "Ah, tá, ok, pode ser que seja isso então, pode ser que esse mundo exista", né. Às vezes é uma coisa que eles nem percebem, né, nem se dão conta que é uma possibilidade. Esse tipo também de cuidado, né, que eles podem oferecer. Uhum. Sim. É, que precisam ser como um bebê aprende a engatinhar, precisam aprender a engatinhar também, assim, né, nesse mundo, no mundo emocional, no mundo porque muitas vezes a gente vê, né, que a parte prática, isso de: "Bom, eu já tô colocando comida em casa, já tô mas agora tá, como é que eu ofereço acolhimento, né, como é que eu digo pra pessoa que eu tô aqui", né, assim. Ou presença realmente, né, assim. Total. E é bem nessa linha, né, às vezes já é uma fala até mais defensiva, como que eu tô falhando, né? Bem nessa linha, como que eu tô falhando? Eu não posso falhar, né? E pá, é da experiência humana falhar aqui, né? Exato. Tu vai falhar, né? O que importa é que é com quem que tu vai estar, né? Com quem que tu vai estar, né? Quem vai estar te ajudando ali, quem vai estar te dando esse suporte, suportando literalmente no, né, no sentido da palavra, assim, né? Te suportando pra conseguir te ajudar a reparar um pouco dessas coisas, né? Pensando em nível relacional aqui, né? Sim, sim. Sim, super. Eu acho que aparece muito esses padrões inflexíveis do "não posso falhar", e aí a partir disso vem essa baixíssima abertura para justamente essas aprendizagens, assim, né, Sim. novas. Eu acho até que é legal de trazer, assim, um dado interessante. Eu tinha feito uma formação, fiz um módulo, assim, de, não é DBT, como é que agora eu me esqueci, Pejane. RODBT, né, que é focado para pacientes super rígidos, assim, né, hipercontroladores, Adoro. que eu amo teta, preciso muito, porque sou uma, deixa. E aí eu lembro que a pessoa que estava ensinando ali, o professor estava comentando que a grande parte das pessoas que possuem um diagnóstico, né, de um transtorno mais voltado para rigidez são homens, né, e muito em função dessa rejeição e desse medo da vergonha, que é uma coisa que acompanha desde a infância, né. A rejeição, ela faz com que eles criem padrões muito rígidos de pensamento de como as coisas devem ser,
E eu não posso deixar nunca que esses sentimentos, me acometam em qualquer outra situação, porque isso vai ser uma fraqueza, e, né, e eu não posso ser fraco. E aí, automaticamente, eles se isolam Uhum. mais, e aí eles são mega rígidos e não conseguem ser espontâneos, não conseguem demonstrar carinho, e daí vai criando todo esse perfil de homem que a gente tem hoje. Por exemplo, pra mim foi uma grande descoberta, tá, agora uma super autorrevelação. Pra mim foi uma super descoberta que meu pai nunca trocou uma fralda minha. Esses tempos ele me contou isso, aí eu: "Não, eu nunca troquei, nunca precisei", daí eu fiquei: "Gente, se meu noivo, né, Juliano, presta atenção, se meu noivo nunca trocar a fralda dos meus filhos, eu não sei o que eu faço", sabe. Aham. É, eu surto. É, eu acho que essa é a resposta, você não estaria? As nossas expectativas estão bem diferentes, né, Muito. as nossas mães. Muito diferente. Então é isso, não e claro, ele foi um ótimo pai, beijo. Ele foi um ótimo pai, assim, e ele tem muito essa coisa de o que tu precisar, ele vai lá e faz pra ti, muito essa coisa do fazer, vou buscar, vou comprar, vou isso, vou aquilo. Resolutivo. Muito da resolução, mas eu não tenho lembranças, assim, desse carinho, desse cuidado, né. "Ah, vou trocar tua fralda, vou fazer a mamadeira, vou fazer isso, vou fazer aquilo". Isso ficava mais sob a responsabilidade da minha mãe, assim. Uhum. Parte mais de cuidado, assim, mais afetiva da coisa, assim, ele ficava mais a parte lá em casa era bem parecido também, assim, eu lembro mais, né, do meu pai muito na linha, tipo, tá, leva na escola, né, busca, almoça, tipo assim, mas muito prático, assim, né, muito prático. Aí essa parte, "Ai, tá, vamos parar, vamos fazer o tema, vamos fazer a educação", toda a educação, lembro da minha mãe sempre do meu lado, assim, né. Sim. É, eu consigo ver muito na clínica atendendo crianças e adolescentes que majoritariamente quem vai são as mães. As mães. E sim, e aí pra fazer esse trabalho de trazer os pais é um trabalho, trazer É. os pais, né. E essa precisa, né. É, mas é bem assim que Alguns vêm, vários assim, né, e acho que eu espero que esteja mudando, né. Acho que sim, alguns são bem presentes, mas ainda majoritariamente eu nunca precisei fazer esse movimento com a mãe, né, de assim, vem. Então acho que isso, né, já Sim. E que como nós precisamos nos cuidar enquanto profissionais, assim, também, né, pra não, alimentar esses discursos, assim, né, porque normalmente, né, eu sempre lembro, em uma supervisão que sempre falava: "Ah, tá, daí tem que chamar a mãe do fulano, tem que chamar a mãe do ciclano, tem que chamar a mãe de não sei quem". E eu lembro de uma supervisora: "Não, tem que chamar os pais". Né, assim, olha quanto a gente reproduz esses discursos, né. Claro. Sim, claro. Eu acho que existe uma tentativa dos homens, de ingressarem agora na terapia. Eu vejo isso principalmente entre meninos mais novos, assim, às vezes chega pra clínica meninos de 20 e poucos anos, né, Uhum. 21, 22, que daí já vem com uma ideia um pouco mais diferente. Mas os homens mais velhos que aparecem são homens que vêm a pedido das parceiras. Ou das filhas. Ou das filhas, né. Teve um que veio em função de não conseguir se conectar com a filha, por exemplo, né, a pedido da filha: "Ai, talvez vai pra uma terapia, eu tô na minha terapia, quem sabe tu vai também, né". Então, eles tentam, né, acho que existe uma tentativa, mas é isso, né, é uma mudança muito pequena em cima de uma estrutura gigantesca que a gente vive, né. Sim. E é meio que um nadar contra a maré também, e assim, então, claro que a gente bate muito na tecla da necessidade da gente rever essa masculinidade, assim, mas é isso que a gente tá falando, a gente entende o quanto que isso gera um sofrimento para os homens, né. Até foi uma das coisas que eu falei esses tempos no Instagram, assim, não é que a gente não goste de homens, assim, né, eu acho que quem tá entendendo isso quando a gente bate nessa tecla lá no Instagram, não é isso que a gente quer falar, assim, o que a gente é contra é justamente essa estrutura social que na verdade prejudica todo mundo, tanto homens quanto mulheres, né, então, que eu acho que é isso, né, não é a gente não ataca o indivíduo, a gente quer, digamos assim, contestar, questionar, atacar entre muitas aspas, a estrutura. Assim, de forma macro, né. Exatamente, exatamente. É, e fazer disso uma abertura para que cada um reflita como que então quer viver a sua, né. Assim, de uma forma que seja menos dolorida, né, para si e para os outros, assim, né. Com certeza. Isso. É poder questionar, porque é como isso, né, são modelos, né, que a gente tem, que a gente pode estar usando, assim, mas não existe um modelo que é 100% bom e um modelo que é 100% ruim. Existe um modelo que é vigente, né, e ok, né, tá vigente, mas, o que que a gente vai querer usar
que tá a nosso favor e o que a gente vai querer questionar para poder construir novas pontes para o que a gente quer chegar, né? Porque esse é o nosso objetivo enquanto humanidade, né? Poder ir para frente, né? Bom, estamos quase na terceira guerra, né? Mas enfim, né? Não sei se a gente tá indo. Mas enfim, né? Nós queremos Nós 4 aqui. Faz fala pela gente. Pode entrar, Donald Trump. Sim, quando a Laura tava falando ali da invulnerabilidade masculina, me veio muito o imbrochável. Ai, sim. Que é isso? Sim. Ai, gente, imbrochável não dá pra ter. Mas É. que eu acho que é um lutar contra a sua própria humanidade, assim, né? Por mais que a gente fale assim, que ser mais vulnerável é ser contraintuitivo, não é contraintuitivo do ponto biológico, assim, porque somos, que nem eu digo, né? Somos mamíferos, somos humanos. Então, a gente precisa disso também, né? Ser vulnerável não é uma característica feminina. Ser vulnerável, ser cuidadoso é uma característica humana, então, de todos nós. Então, na verdade, a gente poder olhar pra isso, assim, poder até porque eu fiquei pensando nisso agora, assim, meu pensamento tá um pouco confuso, mas vai fazer sentido, vou chegar lá. Vai lá. Mas eu fiquei pensando um pouco nessa questão, assim, de estatística, né, entrando acho que um pouquinho em estatística, assim, que é um pouco contraditório se a gente para pensar nesse estereótipo do homem forte, do homem vulnerável, do homem que é a fortaleza da família, né, então, assim, aquela coisa, né. E aí a gente olha para o dado do suicídio, 80% dos suicídios no Brasil são feitos por homens, né, então, assim, é 4 vezes mais que as mulheres, então é um dado muito absurdo, assim, sabe. Então é uma contradição, assim, poxa, se os homens são tão essa postura, assim, tão bem resolvidos, né, como assim? Por que esse dado existe? E eu acho que se fala muito desse sofrimento silencioso masculino, assim, dessa não abertura, assim, dessa dificuldade de entender que também sofre, que isso é da sua humanidade, que não significa fraqueza ou fracasso ou qualquer outra coisa nesse sentido, assim. Mas até em relação a porque os homens também lideram os homicídios, né, morrem mais por homicídios. E aí, às vezes, querem falar: "Ai, mas é porque mulheres também matam homens". Mas, na verdade, quando a gente olha para o dado, né, quem está matando outros homens são os próprios homens, né. Então, assim, 91% a gente trouxe ali o dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 91% dos, autores, né, de homicídios masculinos eram outros homens, né. Então, assim, a gente precisa olhar para isso, porque tem algo muito errado acontecendo, por mais que tá se pintando, assim, isso como uma coisa maravilhosa, incrível, né, do tipo o homem dominante, o homem não sei o quê, mas estão todo mundo chorando no banho, né, então E é isso, né, que você falou, né, esse grito silencioso não é silencioso, né, tem uma estrutura toda que silencia esse tipo de dado, né, assim, tá, não vamos olhar pra isso, né, nós precisamos estudar, nós precisamos olhar pra isso, né, pessoal, dica aí, tá, de pesquisa, né. Mas é isso, né, precisamos fazer isso, né. sim, sim. É, e até uma dica de documentário, 2 documentários, assim, que são muito bons, né, que é o A Máscara em que Você Vive, que ele foi feito com a população americana norte-americana. Boa. Não é nem norte-americana, é estadunidense, que norte-americano pode ser Canadá. Tá, isso aí. Estadunidense e as aulas só que filha. Estadunidense. Olha que ele vai vir atrás de nós. Eu olho, depois ele vai vir atrás da gente. Mas o documentário A Máscara em que Você Vive, que foi feito com a população estadunidense, e Silêncio dos Homens foi feito com a população brasileira. E é muito legal o documentário, porque ele mostra, assim, são dados do documentário dos Estados Unidos, assim, que ele mostra que tem uma certa idade que crianças de ambos os sexos, tanto meninos quanto meninas, elas compartilham muito dos seus sentimentos, né, são muito mais carinhosas e tudo mais. E aí tem uma certa idade que os meninos, enquanto as meninas seguem, né, mais, desinibidas emocionalmente, os homens eles inibem. E no momento que eles inibem emocionalmente, aparece o dado ali também que isso correlaciona com o aumento de suicídio, com o aumento de criminalidade, com o aumento de heteroagressão, que é a violência contra outra pessoa. Então, existe essa associação também, assim, de quanto mais se reprime, mais isso aparece de alguma outra forma. Seja por violência autoinfligida também, né, então Sim, o sintoma tem que aparecer, né. exato, a gente não tem um lixinho, né, a gente não tem um ralo, isso vai pra algum lugar, assim. Então fica a dica pra você
desses 2 documentários. Amei. São ótimos mesmo. Eu não vi, eu quero ver agora, Muito tô bom. curioso. Eu tenho uma lista de documentários que eu nunca vejo nenhum, né, mas eu vou ver. Vou adicionar, vou colocar na lista, talvez em 2029 eu fale: "Isa, vi", né, mas eu vou tentar ver. A gente vem pra um segundo episódio aqui do podcast. Depois de 5 anos, consegui ver, gente. "Pessoal, eu vi, chegou a vez de vocês". Ótimo, né, mas ela é muito legal, assim, né, e dá pano pra manga, né, a gente poder ficar falando sobre esse tema. Mas temos o que fecha, né. A gente já vai fechar? É, Ai, passou muito rápido. Já? a gente tá sabe quanto tempo aqui? 47 minutos. Ó, nem senti, mas tinha tanta coisa que eu queria falar que, ó, Gente, isso me arrumei pra ficar 10 horas falando mal de homem. Cê tá? mas esse é um sintoma clássico daqui, tá. A gente sempre tenta chegar e a gente nunca chega, né, do que a gente queria, assim, né. Mas é uma conversa muito legal, assim, da gente poder ter e eu acho que de poder disparar isso, assim, né, porque é muito sucateado, né, assim, tá, vamos botar aqui para o lado e isso não importa, principalmente na nossa área, Eu né. acho que é muito naturalizada também, né? A gente naturaliza esses dados porque a gente escuta eles também diariamente, mas a gente precisa fazer algo urgente, né? A gente precisa ter mais espaços Com certeza. para poder trabalhar as emoções, né, desses homens e desde pequenos, né? E também mudar, como vocês trouxeram, né, questionar essas estruturas adoecedoras, assim. Então, eu acho que ah, é urgente isso, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. Sim, Vive uma sociedade, né, gente, né. sim. E a ideia não é a gente, né, ficar aqui criticando e dizendo, né, como que as coisas deveriam acontecer, principalmente para os homens, assim. Mas acho que é abrir um espaço para isso, né, para poder questionar se as coisas podem ou não ser diferentes e o que que tu tá reproduzindo na tua vida, né, então. Ninguém aqui é Gabriela, né? Eu nasci assim. Cresci assim, vocês são Gabriela. Eu sou. É que a senhora é feia, né? Eu não preciso mudar nada. Sou atravessada. Só. Essa é a minha hipocrisia. É que eu sou, não sei, uma evolução. É mulher seleção de estágio, qual o teu defeito? Eu sou perfeita, eu sou perfeccionista. Tá, agora é um defeito de verdade. Mas eu acho, eu espero de coração, assim, não sei se vocês já têm as estatísticas do podcast de vocês, se é mais mulheres ou homens que escutam, mas eu espero muito que homens possam se abrir para essa conversa, porque do que a gente tem experiência na clínica, assim, é muito bom. É. Quando eles têm esse espaço, assim, né? É muito bom ver eles se emocionando, ver eles se conectando, ver assim, tipo, poxa, eu não falei isso nunca pra ninguém, tu é a primeira pessoa que eu tô verbalizando isso. Então, eu também tenho um irmão mais novo, adolescente, assim, é uma coisa que me preocupa, assim, no sentido do quanto ele vai sentir esse espaço, assim, pra poder compartilhar mais. Então, eu espero muito que os homens se abram pra escutar, pra poder repensar, porque existe muito benefício, assim, né? Então, é experimentar, é só um convite. É no sentido de experimentem, ninguém quer nada, ninguém tem que nada, mas um convite pra experimentação, porque somos todos macaquinhos punch, então a gente precisa de carinho, a gente precisa de afeto, a gente precisa muito disso. Sim, é muito legal poder oferecer uma experiência emocional corretiva, assim, para os pacientes, né, homens no caso, que a gente vê que tem uma dificuldade maior de se conectar e aí estão lá de coração aberto, então, realmente acho que é bacana a gente poder pensar nessa experiência, assim, né, na importância disso. Isso, e acho que esse é o convite que fica, né, isso não precisa ser só dentro do consultório, né, a experiência emocional corretiva pode ser em qualquer lugar, em qualquer relação. E esse é o ponto, assim, é que a gente possa construir contextos que sejam favoráveis a isso, né, é isso que a gente tá aqui, convidando vocês para essa conversa, né, e a gente gostaria de agradecer muito vocês, né, minha Laura, ficamos muito felizes. Eu amei. E a gente já pensou no episódio 2, vamos fazer o episódio 3, né, vamos falar mais sobre isso, assim, né, porque acho que é uma temática que vocês têm domínio, né, gurias, começa por aí, né, pelas pesquisas de vocês, né, enfim, do que vocês já se envolveram. Então, eu acho que isso é muito legal, assim, né, que bom vocês estarem ocupando também esse espaço aqui conosco, e sejam sempre bem-vindas. Obrigada, a gente que agradece, foi ótima essa troca, gostamos muito. E eu acho que tem uma resposta que a gente precisa ter. Quem é o homem daqui? E aqui acaba o nosso 8º episódio.